Olá, futuro servidor de Itaitinga. Seja bem-vindo ao canal Estude Concursos. Se você está se preparando para o concurso da cidade, fica por aqui, porque esse vídeo foi feito especialmente para você, tudo bem? Já faz alguns dias que o edital foi publicado e, como sempre, os conteúdos mais cobrados ali, como português, informática, legislação, raciocínio lógico, eles são encontrados com facilidades por aí na internet, né? No YouTube, você faz uma pesquisa básica já encontra vários materiais relacionados a essas disciplinas. E quanto aos conhecimentos do município? É verdade que a maioria dos cursinhos ele simplesmente ignora essa parte tão importante para a prova, não é mesmo? E pensando nisso, e também atendendo aos pedidos de vários inscritos aqui do canal, eu resolvi trazer algumas aulas focadas nesse conteúdo que quase ninguém ensina. Porém, a gente sabe que ele pode ser o diferencial na hora da prova, porque sabemos que atualmente os concursos estão bastante disputados e não podemos nos dar o luxo de errar questões ali que a gente poderia acertar com facilidade. Nesse canal e nessa série de vídeos, você vai encontrar exatamente o que precisa, que é um conteúdo direto, sem enrolação, com explicações claras. Eu estruturei esse material da melhor forma possível. O objetivo meu aqui com essas aulas é te preparar da forma mais objetiva possível para garantir ali que você tenha um bom desempenho ali na prova. E antes de iniciarmos a aula, pessoal, peço que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, comenta, curta, compartilha, porque só assim eu vou estar me motivando a gravar os próximos vídeos para esse concurso de Itaitinga. Dito isso, vamos aí iniciar a nossa aula de hoje. Mas antes de iniciarmos a aula propriamente dita, eu vou mostrar aqui para vocês os tópicos que foram cobrados no edital e eu estruturei da seguinte forma. Foi cobrado no edital a história de Itaitinga, a administração municipal, emancipação e fundação da cidade, datas significativas e comemorativas do município, aspectos geográficos e municípios circunvizinhos, fatores econômicos da cidade, promulgação da lei orgânica da cidade e os demais aspectos gerais a respeito do município. Então, essa é a estrutura das aulas que eu vou gravar, certo? Isso vai depender muito do engajamento desse vídeo. Então, se eu ver que compensa eu gravar as próximas aulas, eu vou estar gravando aí para vocês, certo? Então, eu peço que vocês compartilhem muito, comenta, para que assim eu possa me motivar a gravar os outros vídeos, tudo bem? Nessa primeira aula, pessoal, a gente vai estudar os tópicos do 1 ao 4, porque são tópicos que estão interligados, então eu consigo já ensinar todos esses tópicos de uma vez só. Porque um está diretamente relacionado ao outro. Por exemplo, essa parte de datas significativas e comemorativas do município, ela já está dentro ali da parte de história de Itaitinga, da administração municipal e da emancipação e fundação da cidade. E, apresentada essa estrutura das aulas, vamos aí iniciar o nosso estudo. Vamos iniciar aí pelos aspectos históricos de Itaitinga, que é o primeiro tópico, certo? Então, vamos começar pela origem do nome, ou seja, a toponímia. É importante saber disso, professor? Sim, pessoal, é muito importante, porque no último concurso que teve aí para o município de Tianguá, a Consulpan, para um dos cargos, ela cobrou o significado do nome de Tianguá. Então, eu vejo que é muito importante você também conhecer o significado do nome de Itaitinga para você levar para a prova, certo? Então, Itaitinga, ele vem do Tupi-Guarani e as partes que compõem esse nome Itaitinga é Ita, que significa pedra, I, aliás, Y, que significa rio, e Tinga, que significa branco. Então, fazendo uma junção aí dessas expressões, o significado da palavra Itaitinga vai ser Riacho das Pedras Brancas, e essa palavra é originária do tupi, é importante saber disso, e pelo IPES, de acordo com o IPES, significa pedra de cor branca. Mas outras fontes que eu encontrei, o significado é Riacho das Pedras Brancas, tudo bem? Então, esse é o significado aí do nome de Itaitinga. Eu coloquei aí para vocês essa ilustração, né, para melhor facilitar. Isso ajuda a lembrar na hora ali da prova. Além disso, pessoal, os povos originários ali do município eram os Pitaguari e os Genipapos Canindés. As terras às margens do rio Quaçu eram habitadas por povos indígenas. Quem eram esses povos indígenas? Os Pitaguari e os Genipapos Canindés. Você também pode observar eles aí na ilustração. É importante também saber quem eram os povos originários ali da região. E são esses, né? Os Pitaguari e os Genipapos Canindés.
ainda em relação aos aspectos históricos de Itaitinga, na década de 1930, houve a construção da BR-116. A região de Jereraú, que é um distrito localizado ao longo da antiga estrada Messejana-Pacatuba, ou Itaitinga-Carapió, teve seu curso histórico alterado com a construção da rodovia BR-116, na década de 1930. Então, pessoal, é importante vocês levarem isso para a prova, né? Na década de 1930 foi construído a rodovia BR-116, que está aqui na ilustração, é essa BR aqui, onde vocês podem observar aí na imagem. E essa região, conhecida como Jereraú, ela teve seu curso histórico alterado com a construção dessa rodovia. O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DNR, atual DENIT, ele instalou residência para engenheiros ao lado leste da serra local. Então ele instalou aqui residências, né, para os engenheiros ali da obra, no lado leste dessa serra local, que é essa serra aqui onde vocês podem observar também. Uma pedreira para extração de brita, vocês podem observar aí essa pedreira aqui, né, para extração de brita, usada como base na pavimentação da estrada. Então eles usaram essa pedreira para pavimentar essa estrada, essa BR-116, que foi construída aí na década de 1930. Vocês podem observar aí que essa ilustração mostra perfeitamente a residência que foi construída aí no lado leste da serra local, mostra também as pedreiras para extração de brita para a construção aí da rodovia BR-116, e esse é o início do povoamento da região de Itaitinga, certo? Na década de 1960 e 1970, ocorreram algumas obras hídricas. A antiga estrada de Itaitinga-Carapió, que é essa que a gente acabou de ver no slide anterior, hoje ela é a rodovia Edson Queiroz, Ceará 350, que liga Itaitinga a Pacatuba. Ela teve parte do seu trajeto inundado. Então, essa estrada Itaitinga-Carapió, ela teve parte do seu trajeto inundado. Podemos ver aqui na imagem essa estrada, né, inundada. E a inundação ela foi causada pela construção de açudes. Então, essa inundação que a gente está observando na imagem, ela foi causada pela construção de açudes que abasteceriam Fortaleza. Quais eram esses açudes? O açude Gavião e o açude Pacoti Riachão. Então, com a construção desses açudes, a estrada de Itaitinga a Pacatuba acabou tendo seu trajeto inundado por conta dessas construções aí dos açudes. Formação do município. A formação de Itaitinga é resultado da união de vários elementos históricos. Quais foram esses elementos históricos? A presença das tribos indígenas, a estrutura do DNR, o extrativismo local e a construção dos açudes Gavião e Pacoti. Então, Itaitinga se formou por meio desses 4 elementos, né? A presença das tribos indígenas, a estrutura do DNR, o extrativismo local e a construção dos açudes Gavião e Pacoti. Então foi por meio desses 4 elementos históricos aí que Itaitinga surgiu, certo? Então partimos aí para o próximo slide. Chegamos aí, pessoal, no segundo tópico do edital, que é a administração municipal. Eu confesso que esse assunto ele é um pouco chato de estudar, certo? Porque há várias datas e vários acontecimentos que é preciso ligar, né? Cada data, cada acontecimento. Porém, pessoal, eu tive o maior cuidado de organizar esse material da melhor forma possível, né? Para que fique melhor de absorver e mais organizado. Organizei de forma cronológica para que a gente possa ter um entendimento melhor e consiga associar aí cada data a cada acontecimento. Origem como distrito. Em 1917, vamos iniciar aí por 1917, foi criado o distrito de Cajazeiras. Então, em 1917, foi criado o distrito de Cajazeiras por ato estadual 7/7/1917, subordinado ao município de União. Então, em 1917,
Cajazeiras foi criado como distrito e era subordinada ao município de União. Vínculo com Pacatuba. Em 1933, chegamos agora em 1933, o distrito de Cajazeiras passou a integrar o município de Pacatuba. Então, em 1933, Cajazeiras não fazia mais parte desse município de União, e sim agora faz parte do município de Pacatuba. Assim, permaneceu nas divisões territoriais de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 1937. Então, Cajazeiras passou a integrar o município de Pacatuba em 1933 e permaneceu até 1937 com esse nome de Cajazeiras. Já no ano de 1938, em 1938, pelo Decreto Estadual número 448, de 20 de dezembro, o distrito de Cajazeiras passou a se chamar Pedreiras. Então, pessoal, é muito importante vocês decorarem essas mudanças de nomes, porque eu percebi que a Consulpan, ela cobra também essa parte de mudanças de nomes. Eu coloquei aqui ao lado esse símbolo, que é para chamar a atenção de vocês para essa data e esse acontecimento, porque isso é importante para a sua prova. Então, Cajazeiras passou a se chamar Pedreiras em 1938 pelo Decreto Estadual número 448. De 1939 a 1943, o que foi que ocorreu nessa data? No quadro territorial vigente, Pedreiras, que se chamava Cajazeiras anteriormente, continuava como um distrito de Pacatuba, apesar de ter mudado o nome, mas permaneceu ali sendo um distrito de Pacatuba. Ainda sobre a administração municipal, nova denominação, Itapó. Em 1943, já chegamos aqui no ano de 1943, pelo Decreto Estadual número 1114, de 30 de dezembro, o distrito de Pedreiras passou a se chamar Itapó. Houve outra mudança de nome aqui, né? Em 1943, Pedreiras passou a se chamar Itapó. Lembrem dessa data e dessa mudança de nome. No ano de 1960, o distrito de Itapó ainda figurava no município de Pacatuba. Ele ainda era um distrito de Pacatuba. Então veja aí que, apesar das mudanças de nomes, ainda a localidade continuava sendo ali um distrito do município de Pacatuba. Situação até 1991. Até a divisão territorial de 17 de janeiro de 1991, Itapó continuava como distrito de Pacatuba. Então a gente pode dizer que a região ela é originária ali do município de Pacatuba, porque anteriormente a região era um distrito de Pacatuba, apesar das mudanças de nomes. Emancipação política. Em 27 de março de 1992, pela Lei Estadual número 11.927, Itapó foi elevada à categoria de município com o nome de Itaitinga. Pronto, essa daqui é uma data muito importante para vocês levarem para a prova. Tanto a data, como também essa lei estadual aqui, porque a Consulpan também costuma cobrar essas leis, certo? Então, assim, a emancipação do município ocorreu em 1992, mais especificamente no dia 27 de março de 1992, e anteriormente era chamado de Itapó, ao qual foi elevado à categoria de município com o nome de Itaitinga. Então, essa é a mudança de nome mais importante que vocês devem levar para a prova. Antes do município se chamar Itaitinga, ele se chamava Itapó. E por meio dessa lei, o município ele foi desmembrado de Pacatuba, tem sede no atual distrito de Itaitinga, que era o ex-Itapó. O município foi constituído por 2 distritos. Ali naquele ano de criação do município de Itaitinga, ele era constituído por 2 distritos, que era Itaitinga sede e Jereraú, ambos desmembrados do município de Pacatuba. Pessoal, eu vi que lá no IPES, a lei de criação que eles colocaram, a lei de criação do município, é a lei número 3.338, mas de acordo com as fontes que eu pesquisei, e principalmente o site da prefeitura e o site do IBGE, que são fontes oficiais,
foi a Lei Estadual número 11.927, que elevou Itapó à categoria de município com o nome de Itaitinga. Então, essa lei foi a que eu encontrei, porém, no site do IPES, ele diz que a lei de criação foi uma lei 3.338, que eu não encontrei em nenhuma fonte. Não sei se eles têm alguma outra informação aí que a gente não encontrou, certo? Mas enfim, quem encontrar uma fonte dizendo que a lei do município é a lei 3.338, você pode estar comentando aí abaixo que eu faço uma correção futuramente. Mas o importante é que eu encontrei tanto no site da prefeitura quanto no site do IBGE a lei número 11.927. Espero que tenha ficado claro isso. Resumo das mudanças de nomes. Inicialmente a localidade se chamava Cajazeiras, depois passou a se chamar Pedreiras, de Pedreiras passou a se chamar Itapó e por último de Itapó passou a se chamar Itaitinga, que é o nome atual do município. Tudo bem? Então vamos aí seguir com a nossa aula. Ainda em relação à administração municipal, instalação oficial. A instalação oficial do município ela ocorreu em 1º de janeiro de 1993, certo? Então a gente viu ali a data da fundação do município, mas a sua instalação oficial ocorreu no dia 1º de janeiro de 1993. Situação atual. Chegando aí no ano de 1995, o município passou a ser constituído apenas pelo Distrito Sede. A partir de 1995, o município de Itaitinga passou a ser constituído apenas pelo Distrito Sede, assim permanecendo na divisão territorial mais recente, datada de 2022. Então é bem recente mesmo, pessoal. Itaitinga possui apenas um distrito, que é o Distrito Sede Itaitinga. Levem isso para a prova também. Divisão Política Administrativa de 2022. Pessoal, no site da Prefeitura eu encontrei a Lei número 797/2022, de 24 de fevereiro de 2022, ao qual ela dispõe sobre a divisão político-administrativa do município de Itaitinga e da outras providências. Seu primeiro artigo fala o seguinte: o município de Itaitinga ele fica dividido em 19 bairros, a saber. Então, atualmente, o município de Itaitinga ele está dividido em 19 bairros, que são Ancori, Angora, Antônio Miguel, Barrocão, Caracanga, Carapió, Centro, Jereraú, Boa Esperança, Jabuti, Jiboia, Lagoa de Dentro, Parque Dom Pedro, Parque Genezaré, Parque Santo Antônio, Pedras, Ponta da Serra, Riachão e Vila Machado. Esses são os 19 bairros que compõem aí o município de Itaitinga, certo? Eu resolvi trazer essa informação porque nunca se sabe o que é que a Consulpan vai cobrar, né? Então, a divisão mais recente que eu encontrei relacionada ao município de Itaitinga é essa, e esses são os 19 bairros que compõem aí esse município. Chegamos aí no tópico 3, que é a emancipação e fundação da cidade. Nesse tópico, pessoal, a gente basicamente já viu nesses slides anteriores, porque ele vai falar quando foi a fundação da cidade, quando foi a emancipação, e eu trouxe aqui uma print do site da prefeitura, e temos aí que a fundação da cidade ocorreu no dia 27 de março de 1992. A emancipação política ocorreu no dia 27 de março, o gentílico itaitinguense ou itaitinguense. Esse gentílico é como é chamado quem nasce no município de Itaitinga. A unidade federativa não é novidade para ninguém, Ceará. Mesorregião metropolitana, microrregião Fortaleza, distância para a capital 32 quilômetros. Essa mesorregião e microrregião, pessoal, eu vou estar detalhando um pouco mais na aula sobre aspectos geográficos, tudo bem? A fundação do município, eu já falei para vocês, ocorreu no dia 27 de março de 1992. Logo, o aniversário da cidade é no dia 24 de março, já passou, né? O aniversário da cidade para esse ano. Itaitinga completou 33 anos, é um município bem novo, tem apenas 33 anos. Nessa mesma data, pela Lei Estadual número 11.927, Itapó foi elevado à categoria de município com o nome de Itaitinga. Então,
foi por meio dessa lei. Decorem bem essa lei e essa data, certo? E essa mudança de nome também, de Itapoá para Itaitinga. E assim, pessoal, a gente também conclui aquele tópico de número 4, que é relacionado às datas comemorativas e significativas do município, porque ao longo desses slides a gente viu várias datas importantes aí para o município, então não tem por que eu estar gravando uma aula somente para aquele tópico, já que a gente já viu isso nesses slides, certo? E dito isso, pessoal, eu encerro aqui a parte de teoria. É, eu não encontrei muito material relacionado a esses 4 tópicos, mas eu trouxe aqui para vocês de forma bem organizada, para que você consiga entender da melhor forma possível. Eu sei que essa parte de administração é um pouco chata de estudar, mas eu organizei aí de forma cronológica para você ligar cada acontecimento a cada data, certo? Agora a gente vai resolver 4 questões relacionadas a esses assuntos que a gente viu, para que esse conteúdo fixe melhor na sua mente, certo? Então, vamos aí para as nossas questões. Questão de número 1. Ela foi cobrada pela Consulpan em 2025, mas foi adaptada aqui para o município de Itaitinga. O significado dos nomes dos municípios tem sua importância pelo resgate e valorização da história e da identidade do lugar. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta corretamente o significado do nome Itaitinga, de acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES. O nome de Itaitinga é uma palavra originária do tupi, que significa terra das palmeiras. Alternativa B é uma palavra originária do tupi, que significa cachoeira da pedra branca. Alternativa C é uma palavra originária do tupi, que significa pedra de cor branca. Ou alternativa D, palavra originária do tupi, que significa terra branca. Dê pausa no vídeo, tente resolver, depois veja a resposta. Depois veja a resolução. Parabéns aí para quem marcou a alternativa C, é a alternativa correta. É uma palavra originária do tupi que significa pedra de cor branca. Então esse é o significado da palavra Itaitinga. Não é terra das palmeiras, não é cachoeira da pedra branca e também não é terra branca, mas sim significa pedra de cor branca, certo? Vamos agora para a nossa segunda questão. A história do município de Itaitinga, no Ceará, é marcada por elementos que evidenciam tanto a presença indígena originária quanto o processo de ocupação colonial no interior do Ceará. Sobre o processo de formação histórica e territorial do município, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Itaitinga emancipou-se diretamente do município de Maracanaú, sendo originalmente habitada por povos indígenas das etnias Potiguara e Genipapos Canindés. Alternativa B. A área atualmente ocupada por Itaitinga era desabitada até o século XIX, quando começaram a chegar os primeiros colonizadores portugueses atraídos pela extração de sal. Alternativa C. A região de Itaitinga teve como primeiros habitantes indígenas os povos Tapuia e Potiguara, conhecidos por habitarem a zona litorânea do Ceará. Ou alternativa D. As terras às margens do rio Coaço, que hoje integram o município de Itaitinga, eram tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas Pitaguari e Genipapos Canindés. Dê pausa no vídeo, tente resolver e depois veja a resolução da questão. Parabéns para quem marcou a alternativa D. As terras às margens do rio Coaço, que hoje integram o município de Itaitinga, eram tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas Pitaguari e Genipapos Canindés. Isso a gente viu lá nos primeiros slides, certo? Então é uma informação que a gente deve levar para a prova, porque vai que a Consulpan cobre quais eram os povos indígenas ali originários do município de Itaitinga. A alternativa A diz o seguinte: Itaitinga emancipou-se diretamente do município de Maracanaú, sendo originalmente habitada por povos indígenas das etnias Potiguara e Genipapos Canindés. A gente viu que Itaitinga ele é originário do município de Pacatuba e não de Maracanaú. Além disso, originalmente a região era habitada por indígenas das etnias Pitaguari e Genipapos Canindés e não Potiguara. A alternativa B diz que a área atualmente ocupada por Itaitinga era desabitada até o século XIX,
quando começaram a chegar os primeiros colonizadores portugueses atraídos pela extração de sal. Não, pessoal, porque a área ela já era habitada por indígenas, né, antes da chegada dos portugueses. E não foi a extração de sal o fator de atração dos colonizadores nessa região. Alternativa C. A região de Itaitinga teve como primeiros habitantes indígenas os povos Tapuia e Potiguara, conhecidos por habitarem a zona litorânea do Ceará. Os Tapuia e os Potiguara não são os povos tradicionalmente ligados à região de Itaitinga, certo? Porque a gente já viu aí na alternativa D que foram os Pitaguari e os Genipapos Canindés. Questão de número 3. O município de Itaitinga, antes de alcançar sua emancipação, recebeu diferentes nomes ao longo do tempo. Em 1943, seu nome foi alterado para. Então a questão quer saber de você qual foi o nome que Itaitinga recebeu em 1943. Antes dessa data, essa localidade tinha um nome e depois, em 1943, recebeu outro nome. Que nome foi esse? Foi Cajazeiras, Itapó, Pedreiras ou Pacatuba? Parabéns para quem marcou a alternativa B, Itapó. Porque em 1943, a localidade tinha o nome de Pedreiras, mas esse nome foi alterado para Itapó. E só para relembrar vocês essas mudanças de nomes, em 1938, a localidade tinha o nome de Cajazeiras, mas foi alterado para Pedreiras. Depois, em 1943, esse nome Pedreiras foi alterado para Itapó. E em 1992, Itapó foi elevado à condição de município com o nome de Itaitinga. Então, parabéns aí para quem acertou a questão. Vamos para a nossa quarta questão. Sobre a história administrativa do município de Itaitinga, assinale a alternativa correta. A. O município de Itaitinga foi fundado em 1982 com o nome original de Itapó. B. Em 1938, pelo Decreto Estadual nº 448, o distrito de Cajazeiras passou a se chamar Pedreiras. C. Em 1943, pelo Decreto-Lei Estadual nº 1114, o distrito de Cajazeiras passou a se chamar Itapó. Ou D. O aniversário do município de Itaitinga é comemorado no dia 27 de maio de 1992, data em que foi fundado. Dê pausa no vídeo e tente resolver. Parabéns para quem marcou a alternativa B. Em 1938, pelo Decreto Estadual nº 448, o distrito de Cajazeiras passou a se chamar Pedreiras. A gente viu na questão anterior essa mudança de nome e vamos aí ver os erros das demais alternativas. A alternativa A diz que o município de Itaitinga ele foi fundado em 1982 com o nome original de Itapó. Não, pessoal, ele foi fundado em 1992, pois foi em 27 de março de 1992, pelo Decreto-Lei Estadual nº 11.927, que Itapó foi elevado à categoria de município, com o nome de Itaitinga, e foi desmembrado ali do município de Pacatuba. A alternativa C diz que em 1943, pelo Decreto-Lei Estadual nº 1114, o distrito de Cajazeiras passou a se chamar Itapó. Bom, em 1943, pelo Decreto-Lei Estadual nº 1114, de 30 de dezembro, o distrito de Pedreiras passou a se chamar Itapó, e não Cajazeiras, né? Foi o distrito de Pedreiras que passou a se chamar Itapó. O erro da alternativa D é dizer que o aniversário do município de Itaitinga é comemorado no dia 27 de maio de 1992. Pessoal, eu cometi um erro aqui nessa questão D. Eu coloquei aqui que o aniversário do município de Itaitinga é comemorado no dia 27 de maio de 1992. Então, não necessariamente precisaria dessa data aqui, então eu quero que vocês desconsiderem. Porque o aniversário, ele ocorre anualmente, né? Então, não precisaria ter colocado esse 1992. Peço desculpa aí pelo erro, mas de qualquer forma a alternativa D está errada, porque não é no dia 27 de maio, mas sim no dia 27 de março que ocorre aí o aniversário do município de Itaitinga, tudo bem? Então, desconsidere essa data que eu coloquei, porque, como eu disse, o aniversário ocorre todos os anos. Quinta questão.
Conforme a Lei nº 797/2022, de 24 de fevereiro de 2022, que trata da divisão político-administrativa do município de Taitinga, é correto afirmar que o município é composto por 19 bairros, incluindo Itapó e Jiboia, 15 bairros, incluindo Jabuti e Caracanga, 19 bairros, entre eles Carapió, Parque Genezaré e Vila Machado, ou D, 21 bairros, com destaque para o centro e Boa Esperança. Dê pausa no vídeo e tente resolver essa questão. Parabéns aí para quem acertou a questão. 19 bairros, entre eles Carapió, Parque Genezaré e Vila Machado. O erro da alternativa A é dizer que inclui Itapó, né? Itapó não é um bairro aí do município de Itaitinga, certo? Mas ele acertou em questão de ser 19 bairros. E o erro da alternativa B é dizer que são 15 bairros. Não, a gente viu que são 19 bairros, né? Incluindo Jabuti e Caracanga. E a alternativa D diz que são 21 bairros, com destaque para o centro e Boa Esperança. Não, são 19 bairros. E logo abaixo eu coloquei aí para vocês os bairros novamente, para vocês darem uma lida e irem para a prova aí com esses nomes na cabeça, certo? Bom, pessoal, com essa questão de número 5, a gente finaliza aqui a nossa primeira aula, certo? Abordamos aí 4 tópicos do edital. Caso eu veja que esse vídeo está tendo muito engajamento, muitos compartilhamentos, comentários, curtidas, eu posso estar gravando aí as próximas aulas, tudo bem? Que é relacionado aos aspectos geográficos do município, também sobre a lei orgânica do município e outros aspectos relacionados aí ao município de Itaitinga, para que a gente possa fazer um estudo completo e chegar na prova bem preparado. E dito isso, pessoal, eu quero aí que vocês comentem, curtam, principalmente se inscrevam no canal e ative aí o sininho de notificação para que vocês sejam notificados assim que eu postar um vídeo novo relacionado aí ao município de Itaitinga. E se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí abaixo, porque isso vai estar me motivando a gravar os próximos vídeos. E caso alguém queira fortalecer aí o canal, contribuir com alguma quantia, logo abaixo já tem aí um botãozinho de valeu. Esse botão você consegue deixar uma mensagem em destaque, certo? E deixar uma certa quantia também. Então era isso por hoje, um abraço e até a próxima aula.